Boa noite, Deus abençoe vocês. Mais uma terça-feira estamos juntos, né, para glorificar e adorar o nosso Deus que é santo, santo, santo. Glorificado seja o seu nome por todas as maravilhas que Ele tem realizado em nossas vidas. Somos gratos, mais uma semana que passamos, com coisas boas, coisas não tão boas, mas nós chegamos ao dia 21 de julho. E para mim é uma alegria muito grande estar mais essa terça-feira com vocês, glorificando o nome de Deus, me permitindo que o Espírito Santo me use, pela misericórdia dele, ele tá me usando, né? Que só pela misericórdia dele. E nós vamos dar início a esse culto através de uma oração, vamos orar, né? Nós já estamos em culto, mas vamos orar entregando a direção do culto a Deus, e assim Deus vai estar nos conduzindo, nos levando, né, até onde Ele quiser. Então vamos orar nesse momento. Pai amado, Pai querido, estamos muito felizes de estar na Sua presença nesse dia, nas condições das quais estamos, né, que é essa live, esse culto online de adoração e louvor ao Teu santo nome. Eu me coloco diante do Teu trono de graça, Pai, como Teu altar, clamando que o Senhor perdoe os meus pecados. Senhor Jesus, me lave, me purifique. Ó Pai, me purifique de todo pecado, Senhor. Espírito Santo, me use como um instrumento vivo em Tuas mãos. Ó Senhor, que eu seja a bênção que o Senhor preparou para a vida dessas pessoas, que eu seja esse canal para levar essas bênçãos, Pai. Me use, Pai. Eis-me aqui. Usa-me, Senhor. Eu sou completamente Seu, somente Seu, Senhor. Use-nos agora, abençoe a vida de cada uma dessas pessoas que vão entrar na live, que vão assistir os vídeos. Ó Pai, que Tu seja com a vida delas, abençoando, protegendo e guardando. É isso que eu te peço, desde já lhe agradeço, lhe peço para a palavra, que o Senhor possa abençoar a palavra, que a palavra realmente alimente cada alma que ouvir essa palavra. É isso que eu te peço, desde já lhe agradeço e faço em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, nós vamos agora seguir, né, com uma mensagem, né, como nós sempre preparamos a mensagem primeiro, né? E eu criei um título, né? Botei vários títulos nos vídeos que a gente fez hoje, né? Os vídeos que eu fiz na segunda e fiz hoje. Oi, Carlos Alberto, boa noite. Deus abençoe os irmãos. Os irmãos que eu digo, toda a família, né? Então, eu coloquei alguns títulos nesses vídeos que eu remeti para vocês, né? Compartilhei, e com alguns títulos diferentes, né? Não provocadores, mas interessantes, né? Isso tudo foi o Espírito Santo de Deus que me deu, né? E agora ele me deu mais um, né? O terceiro, né? Você tem o amanhã garantido? Será que você tem, Carlos, o amanhã garantido? Será que alguém tem um amanhã garantido? É uma coisa para a gente pensar. A gente está falando de vida, né? Vida temporal. Não é vida eterna. É vida temporal. Né? É vida que tem prazo de validade. Né? E alguém tem o amanhã garantido, pode garantir que vai estar no amanhã, que vai estar daqui a alguns minutos, alguns segundos. É bom a gente pensar muito sobre isso, sabe? O apóstolo Tiago nos chama atenção sobre isso daí, né? Sobre esse assunto, e é nele que nós vamos focar nessa noite. A mensagem está focada em Tiago, né? Capítulo 4, versículo 14. Mas trabalhamos o 13, trabalhamos os outros também, né? Com citações, mas a leitura vai ser do versículo 14, aliás, 4, 14.
né? Mas vamos passear em outros versículos citando, né? Tiago 4,14 diz o seguinte: vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Irmãos, eu parei para pensar isso. O que é a sua vida? O que é a minha vida? Né? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Mas eu acho que nós não meditamos nisso. Nós não meditamos nisso. Olha, para mim a pergunta-chave já está aqui. O que é a sua vida? Quando ele fala isso, irmãos, é muito forte, sabe? Me deixa assim impactado, porque me faz refletir. Miguel, boa noite, Deus abençoe. Me faz refletir sobre muitas coisas. Por favor, irmãos, por hora, vão colocando já o pedido de vocês de oração aí, tá? Por gentileza, quem tiver pedidos, agradecimentos, que coloque aí, compartilhe, por favor. Em Tiago 4,14, ele aborda a fragilidade e a brevidade da vida humana, comparando a um vapor, uma neblina que surge por um instante e logo se dissipa. O texto alerta contra a autoconfiança, a arrogância de fazer planos para o futuro sem reconhecer a dependência de Deus. É isso que Tiago está falando aí no versículo 14, né? E aí, como eu disse, eu vou citar hoje, não vou ler, mas vou citar alguns versículos, né? E a ilusão do controle. Aí, versículo 13, descreve que pessoas que planejam suas vidas de forma totalmente autônoma, hoje ou amanhã iremos tal cidade, compraremos, venderemos, né? No versículo 13, Tiago não condena o planejamento, mas a postura e a autossuficiência e o orgulho de agir como se o amanhã estivesse garantido. Irmãos, o amanhã não está garantido. Nem os minutos daqui para frente. Eu estou falando agora com vocês. Quando eu terminar a minha fala, oh Deus, Jesus abençoe, uma boa noite. Quando eu terminar a minha fala, né, deixou de ser presente, passa a ser passado. Já vou começar, ó, já é passado o que eu falei, né? Então, Tiago não condena o planejamento, mas a postura da autossuficiência e o orgulho de agir como se o amanhã estivesse garantido. A vida como neblina é um termo original usado no grego, atmis, né? Refere-se a um vapor passageiro, assim como a névoa matinal, ela rapidamente é absorvida pelo calor do sol. E a vida terrena é breve, temporária, diante da eternidade. A soberania de Deus, aí a gente tem que entender a soberania de Deus. É a conclusão prática de Tiago no versículo 15. É o que correto é alinhar os projetos. Ô Márcia, Jesus te abençoe, querida. Um beijão no Sidão, tuas duas filhas, que Deus abençoe elas. Correto é alinhar os projetos e a vontade divina. Se o Senhor quiser, viveremos, faremos isto ou aquilo. A vida, a saúde, cada oportunidade depende da graça de Deus. Orar pelo Lucas e pela Giovana, né, e pela sua esposa. Tudo bem, Miguel? Quem quiser, vai colocando seus pedidos agora para que a gente possa orar. Selma, também, boa noite, Deus te abençoe. Né? A vida e a saúde, cada oportunidade depende da graça de Deus. Tudo, irmãos, depende da graça de Deus. Tudo. Nada está fora do controle de Deus. Tudo está sob o controle de Deus. Né? Esta passagem não ensina o pessimismo, entendeu? Mas sim a sabedoria, humildade,
Ao invés de viver ansioso pelo futuro ou orgulho de suas próprias forças, o cristão é encorajado a valorizar o presente, reconhecendo que a vida pertence a Deus e amanhã está sob o seu cuidado. Não é o que Mateus 6, no 33 e 34 diz? Poxa vida, irmãos, a gente tem que ter essa consciência, buscar o reino de Deus, sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É isso, Senhor, boa noite, querida, que todas isso que precisamos fazer, sabe? Essa passagem não ensina um pessimismo, e sim a sabedoria e humildade. A gente precisa ser humilde, irmãos. Ser humilde diante de Deus e saber que nós não temos o controle de nada. Nada está sob o nosso controle. Tudo está sob o controle de Deus. Não podemos fazer nada sem o aval de Deus, sem que Deus permita que façamos. Nada acontece sem a permissão de Deus. Ô Henrique, Deus te abençoe, querido. Nada acontece sem a permissão de Deus. Tudo que acontece, queridos, é pela permissão de Deus. Não existe teologia da prosperidade. Não existe, sabe, que Deus castiga. Deus não castiga ninguém. Alguns são resultado das consequências dos seus atos, e outros colhem consequências dos seus atos, e outros são provação. Estão passando por provação. Joselito, boa noite. Jesus abençoe. Que vocês possam colocar os seus pedidos de oração e agradecimentos aí durante esse momento que estamos de da mensagem. Não tem problema não, tá? Então nós precisamos parar e pensar o que é a sua vida. Tiago começa no versículo 14 do capítulo 4. Ele pergunta: que é a sua vida? Você tem ideia do que é a sua vida? Não, querido. Você não tem ideia do que é a sua vida. Senão você não faria as coisas que você faz. Tudo que você tem, nada te pertence. Nada pertence a você, tudo pertence a Deus. Os seus filhos, os nossos filhos, são de Deus, filhos de Deus. Apenas Ele nos deu o privilégio de criarmos, de educarmos. E vai cobrar isso de cada um de nós. Mas é dele, tudo é dele. Nós somos dele. Então você tem ideia do que é a sua vida? A sua vida tem um único objetivo: glorificar o nome de Deus. A sua vida tem o objetivo de louvar o nome de Deus. Bendizer o nome de Deus. Isso é o objetivo da sua vida. Não é consumir, não, é louvar, é estar, sabe, é quando vier a preocupação, ore. Eu mandei isso para vocês porque isso me fez muito bem no momento que eu estou passando, né? Me fez muito bem. Em vez de me preocupar, eu vou orar. Porque a minha vida pertence a Deus. Então a quem eu vou falar se não for com Deus? Se a minha vida é dele. É com Deus que eu tenho que falar, meus irmãos. Sabe, a gente precisa entender o porquê das coisas. O porquê você é cristão. Por que você adora Jesus? Você tem que ter ideia. Porque você é dele. Ele te escolheu primeiro. Não foi você que o escolheu. Ele escolheu você. Então pare para pensar em tudo isso. Sabe? Tudo que você reclamar, você está reclamando de Deus. Tudo, meus irmãos, tudo que você reclama, você está reclamando de Deus. Porque é Deus que te dá todas as coisas. Então, se você reclama,
você está reclamando de Deus. Se você está reclamando pelo aquilo que você plantou e está colhendo, poxa, você está reclamando de Deus, porque Deus permitiu que você colhesse o que você plantou, mais do que justo. Então você está reclamando de Deus. Então o que é a sua vida? Sua vida é uma neblina. É um vaporzinho que se desvanece rápido, que se dissipa rápido. Essa é a sua vida. Ontem mesmo nós éramos criança, hoje somos anciãos, estamos na terceira idade, a maior parte aí está na terceira idade. Alguns estão chegando lá. Então, poxa vida, ontem mesmo a gente era criança. A gente lembra disso como fosse ontem. Porque a vida é rápida, a finitude, ela vai chegar. Eu digo sempre que nós estamos no trem da vida, né? Cada estação desce 1, 2, 3, um monte às vezes. E ainda não chegou a nossa estação. Um dia vai chegar a nossa estação. Nós vamos descer. Vamos descer na nossa estação, com Cristo nos esperando. Então, tenha essa noção, que a vida não é nada. Tudo é finito na vida. Tudo tem um fim. Nada é para sempre, irmãos. Para sempre é a vida eterna, mas aqui não. Aqui tudo tem um fim. Nada é infinito. Tudo é finito. Nada é para sempre. Tem um poeta até que tinha uma poesia e falava disso, que nada é para sempre. E ele estava certíssimo. Certíssimo. Nada é para sempre. Tudo acaba. Tudo termina. Então por que preocupação, meus irmãos? Por que se preocupar com uma coisa que termina? Uma coisa que acaba? Quantas vezes você já trocou o sofá da sua casa? Né? Quantas vezes, quantos utensílios da sua casa você já trocou por se desfazer, por não ter mais jeito, sabe? Deixa eu ler aqui que é importante quando se tem uma pergunta, uma indagação, né? Sei que a salvação, por isso que eu disse que é indagação, sei que a salvação vem de Jesus, mas como posso ter certeza? As nossas posturas e obras interferem? Eu não bebo, mas alguns evangélicos de denominações antigas, que você está dizendo denominações tradicionais, né, ou então históricas, né, não citarei nomes, mas bebem uma cerveja e blá blá blá. Bom, Miguel, certeza da salvação eu tenho, né? As posturas, elas podem ter arrependimento. O ideal é que você não tenha nenhuma postura que vai escandalizar ninguém, principalmente ferir o coração de Deus com as suas atitudes, né? Então, mas se você tiver, se arrependa e peça perdão a Deus, que Ele assim o perdoará. Então isso não interfere na tua salvação, desde o momento que isso não seja uma coisa contínua, né? Ele falou para aquela mulher lá, adúltera, né? Vai, não peques mais, aquele pecado. Né? Então é exatamente isso, é aquele pecado. Então a gente não pode pecar, né? Mas Jesus perdoa, irmãos. Jesus perdoa. A gente não pode julgar as pessoas. Beber não é pecado, irmãos. A bebida não é pecado. Pecado é o escândalo. O escândalo é pecado. Ai daquele que trouxer escândalos. Amarre uma pedra no seu pescoço, se jogue no mar. Jesus está dizendo, se mate-se. É melhor você se matar do que desviar os meus pequeninos. Então, beber não é pecado. Quem disse isso é mentiroso. Beber não é pecado. Pecado é o escândalo.
Porque nós temos uma cultura no Brasil de não beber. Então, se uma pessoa me ver eu bebendo, vai ficar escandalizada e vai falar, tá vendo aquele crente bebendo, enchendo a cara, é um safado. E aí acabou. A credibilidade, o nome de Deus vai pro ralo. Por minha causa. Por minha responsabilidade. Por uma coisa que eu não preciso. Aí, o que é a sua vida? A sua vida é um copo de cerveja? É um litrão? Um latão? Né? A sua vida é uma picanha? Né? A sua vida é o quê? O que é a sua vida? Sabe? Eu digo para você que não é pecado beber, mas é pecado escândalo. Se você beber, você vai fazer escândalo. Com certeza Satanás vai mandar alguém na tua casa e vai se escandalizar com você. Você, quando jogar aquele bafo de cerveja, bafo de vinho, bafo de qualquer seja, bebida destilada, bebida que seja, quando você jogar o bafo para cima dele, acabou. Ou bafo de cigarro. Você falou da bebida. Mas tem uma coisa que é pecado. O cigarro é pecado. É um vício, né? A bebida, quando se torna um vício, é pecado. Tudo que se torna-se um vício é pecado. Entendeu, Miguel? Então, a sua colocação das igrejas que você não quis citar nome, né? São as igrejas históricas. Tem pessoas também das igrejas evangélicas, porque há uma diferença entre protestantes e evangélicos, sim, há uma diferença. Aqueles que tiveram com o Lutero protestando e aqueles que vieram por fora, como os anabatistas, que são os batistas, que não estão junto da reforma, e outros mais, que também vieram da mesma corrente, né? Então, o que acontece? Essas igrejas são históricas. E nessas igrejas, nos Estados Unidos, elas bebem. Na Argentina, bebe, até por causa do frio. As pessoas bebem. Então lá não vai se criar escândalo por estar bebendo. Porque isso é normal. Lá é normal uma pessoa extremamente evangélica, né? Vamos falar um termo que uma pessoa falou, né? Que seja evangélica e vai e canta uma música secular. Que não seja uma música de poesia a Deus. E isso lá é muito normal. Não é escândalo. Porque é a profissão da pessoa. Luto por essa libertação do cigarro. E você vai conseguir, Márcia. Em nome de Jesus. Você sabe o quanto eu já orei, o quanto a gente já trabalhou isso. E você vai conseguir em nome de Jesus, querida. Vai conseguir sim, em nome de Jesus. Então, irmãos, essa coisa da bebida, do cigarro, são coisas e outras coisas mais, né? Tem pessoas que têm vício do sexo, né? Tem pessoas que são compulsivas sexualmente, que têm até tratamento para isso. Essas pessoas também estão pecando. Né? É uma coisa mais enrustida, né? Mas é pecado. Entendeu? Então a gente tem que ter essa coisa, né? De estar, sabe, tendo consciência o que é a nossa vida. O que é a nossa vida? Será que essas coisas são importantes para a nossa vida? Todas dessas que eu citei, que o querido Miguel, né, compartilhou aí, todas elas, qual a importância que tem para a nossa vida? Nenhuma, irmãos. Elas só prejudicam a nossa vida. Então pare para pensar. O que é a sua vida? O que é a sua vida? Você tem, sabe? Você tem algum tipo de, sabe, de certeza? Você tem o amanhã garantido? Você tem o amanhã garantido? Eu queria que você pensasse sobre isso. Se você tem o amanhã garantido. E vou fechar com isso daqui. Com o Tiago 4,14. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã.
Então você não tem uma manhã garantida. Que é a sua vida? Vocês são como uma neblina, nós somos como uma neblina que aparece por um pouco e um tempo depois se dissipa. É isso que nós somos, irmãos. Uma neblina. Sabe? Que Deus abençoe a vida de vocês.